capítulo de número 13 de Marcos. Nós vamos continuar ainda sobre as parábolas, não sei se vocês lembram da semana passada, né? Sim. Sobre as parábolas, como que a gente lida. Eu fiz aquela interpretação. Eu vou pegar uma Bíblia. Tudo bem. A gente fez aquela interpretação lá equivocada, né? Propositadamente, claro, sobre o Lucas, né? Sobre a parábola do bom samaritano. Eu fiz aquilo lá justamente para que a gente pudesse despertar nessa questão de identificar primeiro o texto, se esse texto ele é literal, né? Se ele é alegórico. Alegoria é justamente o que eu usei na interpretação da parábola, porém ela não tem essa interpretação, né? Eu fiz de propósito mesmo para a gente perceber que quando a gente pega um gênero literário e a gente aplica outro gênero literário, aquilo vai dar algo errado, uma confusão, né? Então a gente precisa primeiro identificar. Parábolas não podem ser tomadas como literais. Parábolas não podem ser interpretadas de forma alegórica. Parábola é uma história contada, tá certo? E dali é tirado não os elementos em si como símbolos, mas é tirado as lições ou a lição, né, que a parábola traz. No caso do bom samaritano, a lição que a gente tem que amar o próximo. Ponto final, é isso aí. Então a gente precisa identificar as parábolas, o que elas trazem como ensinamento, né? Ou como ensinamento principal. Aí eu vou pegar aqui o texto de Marcos, capítulo 13, versículo de número 24 até o 37, para falar para vocês sobre um texto que ele tem um gênero literário, um gênero profético e escatológico. Nem tudo que é profético é escatológico, tá bom? A gente precisa ter essa distinção também, que a gente ouve muito, isso aqui é profético, isso é profético, isso é profético, né? É uma frase que é usada assim, é uma moda, né, que virou nas igrejas, né? Isso é profético, a palavra é profética, Deus me deu uma palavra profética. Então assim, a gente na maioria das vezes vê que não tem nada a ver com profético e nem palavra profética. Bom, a profecia é um anúncio daquilo que acontecerá, não necessariamente nos últimos tempos, que aí seria escatológico, né? Então uma profecia escatológica, sim, é um anúncio daquilo que vai acontecer nos últimos tempos. Então houve muitas profecias que não eram escatológicas, muitas profecias que elas aconteceram ali na época de Israel, na época do deserto e etc e tal. Então assim, é isso que a gente tem que distinguir. A linguagem profética é uma e a linguagem escatológica é outra, tá? A linguagem profética e escatológica é outra. Então aqui reúne as duas, tanto a linguagem profética quanto a escatológica. Eu vou fazer o exercício que a gente está propondo desde as primeiras aulas, ou seja, ler o texto, né, compassadamente, respeitando pontos e vírgulas, prestando atenção em cada termo. Então esse é o nosso exercício, amado. Isso aqui é o nosso hábito. Tem que ser o nosso hábito na leitura de qualquer texto bíblico, tá? Então a gente já identificou aqui que o capítulo 13, o texto, a gente vai pegar o bloco de um texto, tá? Porque na verdade todo o capítulo 13, ele de fato é uma fala só de Jesus. Mas é possível você dividir em blocos aqui, que a gente chama de perícope, né? É um recorte que a gente faz, e esse recorte ele não interfere, ele não prejudica na interpretação. Tem recorte que nem sempre ele é bom, a gente precisa entender isso. Eu, como conheço o texto, estudei o texto, então eu sei que eu posso fazer isso, né? Se eu não conhecesse o texto, eu teria que estudar primeiro o quê? Um de cada vez? que teria que estudar o quê? Lendo aqui o Marcos, o texto que eu estou lendo. Se eu não conhecesse, qual seria o passo adequado? Pesquisar quem escreveu o livro de Marcos? Eu perguntei primeiro, você está perguntando. Antes, depois tem que ler, né? Antes, durante, depois. O contexto, então, né? Sim. Não só ler. Eu costumo fazer isso também quando eu estou estudando. Lê o contexto. Não me lembro da ordem que você sempre fala, mas para quem que Jesus estava falando, Isso. para o que isso traz para mim, o que Jesus, eu já falei isso, o que Jesus queria falar para o povo, e o que isso traz para mim no dia de hoje.
Então vamos lá recapitular alguns pontos. Sim, tá certinho, não está errado não. Mas vamos recapitular alguns pontos. E isso tem que ficar muito claro e tem que estar fixado na nossa mente, irmãos. Tá? Nossa, eu falei isso essa semana, né? Olha só, tá vendo? E eu já esqueci. E o Espírito Santo já comunicando o que ia acontecer aqui, ó, algo profético. Então, o que acontece? Nós precisamos ter isso muito claro, muito resolvido na nossa mente. Amados, eu vou falar passo a passo e a sequência tem que ser essa mesmo. Vou ler a Bíblia Sagrada? Tá bom, vou ler. O que eu vou ler? Marcos. Vou ler Marcos, o que eu devo fazer? Ler o livro de Marcos. Desde quando? Do capítulo 1 até o último. Então começou por aí. Eu preciso ler, tá certo? Só que aí eu não vou ler o primeiro. O que eu vou fazer? Aí eu vou pesquisar. Livro de Marcos, tá bom? Quem escreveu? João Marcos. Quem foi João Marcos? Sobrinho de Barnabé, aquele que apresentou Paulo aos apóstolos e tal. Quem era Marcos, sua família e tudo mais. Então, história de Marcos, vida de Marcos, biografia de Marcos. Tá bom. Ele escreveu, por que ele escreveu? Qual era o público dele? Marcos escreve para os romanos. Então, o Evangelho de Marcos tem um público-alvo, são os romanos. Não são os judeus, não são os gregos e nem é a igreja, são os romanos. Ele quer apresentar Jesus, né? Ele quer pregar as boas novas de Cristo aos romanos. Diga. Está discriminado aqui no livro de Marcos? Nessa carta? No começo, antes dos livros, né? Não está no livro, na Bíblia. Isso é fruto de pesquisa. Lógico, a Bíblia de estudo ela vai trazer. Por exemplo, essa Bíblia que eu tenho, ela é uma Bíblia de estudo, né? De comentários. Então vai estar aqui o esboço do livro de Marcos todo um esboço vai ter. Vai ter aqui considerações preliminares. Então ele vai trazer um bocado de informações interessantes. Qual é o propósito do livro? Estou falando dessa Bíblia aqui. Então, o propósito do livro: para que foi escrito? Né? Ou melhor, por que foi escrito? Para quem foi escrito? Né? Quando foi escrito? Então, a gente vai tendo essas respostas. A gente vai fazendo as perguntas e tendo as respostas. Visão panorâmica. Então, vai falar da época do ano, a situação que estava na ocasião, política, religiosa, cultural, etc. e tal. Características especiais. O que o livro de Marcos tem, né? Quais são as características que tem nele, inclusive não tem nos outros evangelhos. Então aqui, essa Bíblia de estudo, ela vai trazer isso aqui. O ideal é que a gente nem recorra a isso aqui. O ideal é que a gente tenha um livro que comente o livro de Marcos. Um comentário, versículo por versículo. Uma pessoa que fez a pesquisa mais... Porque isso aqui, irmãos, um dicionário, como se fosse Não, é livro de comentário mesmo, comentário bíblico, né? A gente chama de comentário bíblico. Então o cara pega um livro e vai comentando todo o livro. E aí vai te trazendo um monte de informações. Tem uma coleção muito boa lá, da série Cultura Bíblica. E então eles comentam todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento, né? São duas coleções. Uma é vinho do Antigo Testamento e outra formato assim azul, Novo Testamento. Então eles vão comentar livro por livro. E assim, quando você vai ler 30, 40 páginas de introdução do livro. Então vai trazer toda uma informação sobre a cultura, a época. Nossa, é um negócio assim, esse panorama que a gente fala, né? Esse pano de fundo e tal. Então a gente precisa fazer isso primeiro. Vai ler o livro? Estuda o livro. Em hermenêutica a gente aprende que a gente já não mais lê da forma que lia. Os livros da Bíblia precisam ser entendidos, estudados, pesquisados, compreendidos, né? Então, primeira coisa, estudar o livro, quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, onde escreveu, como escreveu. Isso é regra, irmãos, para todos os livros, para todas as ocasiões. Não tem tarefa fácil para nós aqui, tá certo? Então, primeiro isso. Ler o livro, nossa, vou ler o livro de Marcos aqui, tá? Você conhece o livro? Você já estudou ele? Se não, essa leitura nossa irmãos, isso é muito superficial. Então, a partir de agora, nós vamos fazer isso. Todas as vezes que a gente for, nossa, velho, não dá tempo. Que aí eu vou pregar domingo que vem, o que eu faço? Tá vendo como é complicado, irmãos? A gente se lança nesse ministério de pregar e tudo mais, sem ter um preparo, né? Sem ter uma base. E é assim, na caminhada a gente vai dando um jeitinho e vai fazendo do jeito que dá. A revelação na hora também, né? Na hora. E não é assim, amados. Infelizmente, as pessoas que deveriam pregar na igreja deveriam ser pessoas, no mínimo, preparadas, porque elas
tivessem um conhecimento mínimo, básico. Não estou falando de teólogos, de pastores, gente que assim, é profundo no conhecimento. Estou falando a questão básica, saber o que está passando, o que está pregando, por que ele está pregando aquele livro, né? Qual é a mensagem daquele livro, o que aquele livro tratou. São informações básicas para que ele pregue com propriedade. Ele, lógico, ou ela, né? A pessoa que vai ministrar, é claro que não vai trazer todas essas informações em uma pregação, mas essa pessoa precisa ter uma clareza de tudo isso. O pregador que fala tudo isso. Que não é o caso, porque pregação não é estudo, não é? Pregação, você sintetiza, é o resumo que você faz. Você tem lá 50 minutos, você tem 45, 50 minutos, uma hora que você tenha para ministrar, né? A mensagem que a gente recomenda é de 45 a 1 hora, 45 minutos a 1 hora. Essa é a mensagem boa, um período bom que você tem e a recomendação. Então, de 45 minutos a 1 hora você tem, então você não vai trazer esses detalhes. Você precisa resumir isso, trazer informações básicas para que a pessoa que estiver ouvindo, ela entenda, poxa, olha, Marcos então foi essa pessoa, Marcos teve encontro com Jesus, Marcos é aquele próprio que aparece no seu evangelho, aquele moço, aquele jovem que estava carregando um cântaro na cabeça, que Jesus disse para celebrar a ceia, e seguir um rapaz, né, que esse rapaz tinha um cântaro na cabeça, ele ia levar num cenáculo mobiliado. Então esse cenáculo mobiliado onde Jesus celebrou a ceia, inclusive era a casa de Marcos, esse mesmo Marcos que aparece lá no finalzinho também do evangelho dele mesmo, é aquele rapaz que quando prenderam Jesus, tinha um jovem envolto num lençol, e foram pegar esse jovem, ele saiu correndo nu. Então era o próprio Marcos, né? O Marcos que é o mesmo Marcos que na casa dele, lá no capítulo 12 de Atos, foi feita uma reunião de oração para interceder pela vida de Pedro, né? E a gente vai tendo todas essas informações, isso vai contribuindo para que a gente traga uma mensagem, amados, com propriedade, com conhecimento, que você traga. É tão bom, né? Quando você ouve uma pessoa, você fala assim, nossa, olha só, a pessoa, ela sabe o que ela está pregando, ela entende do que ela está falando, não é? Cria confiança, credibilidade, irmãos. Não é gente que está, você ouve assim, rapaz, será que é isso mesmo? Você vê que a pessoa se enrola, fala umas besteiras, perde-se a credibilidade, perde-se a questão da autoridade. Então a pessoa precisa pregar com segurança, ela precisa entender. Irmãos, quando a gente vai ouvir uma pessoa em qualquer curso, já pensou uma pessoa assim, toda desinformada, não sabe falar direito, um vendedor, por exemplo, não que o evangelho seja um produto que há de ser vendido, eu só estou comparando no sentido que aquele que comunica alguma coisa precisa saber o que está comunicando, né? Precisa ter a clareza daquilo, precisa explicar porque entendeu. A pergunta do eunuco é muito pertinente do capítulo 8 de Atos, né? Como entenderei se não há quem me explique, não é? Como que eu vou compreender isso? Então assim, para a pessoa outra compreender, tem que alguém explicar. E como eu vou explicar se eu não entendo? Como que eu vou falar daquilo que não sei? Como que eu vou tentar ensinar o que eu não aprendi, irmãos? Muito complicado mesmo. Então assim, quem deve pregar é de fato gente que tem um mínimo de preparo, não é? Um mínimo de preparo. A igreja, infelizmente, não lida dessa forma. A gente vai jogando as pessoas porque tem chamado. Mas e aí, só porque tem chamado, a gente não faz isso em lugar nenhum na vida. Por que a gente faz na igreja? A gente acha que o evangelho é o quê? Qualquer coisa que pode ser falada assim, e o Espírito Santo vai depois ajeitando tudo no meio do caminho? Não é assim não, irmão. Então vamos lá. Então, primeira coisa, ler o livro de Marcos? Não, estudar o livro de Marcos. Não é ler, é pesquisar, examinar. Tá certo? Vida de Marcos, o que escreveu, quem escreveu, como escreveu, para quem escreveu, e etc e tal. Então, lemos, entendemos tudo isso. Nossa, eu estudei o capítulo 1, o capítulo 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15 e o 16. Estudei, tenho uma visão panorâmica, sei de algumas coisas. Aí o que eu vou fazer? Agora eu vou estudar mais pontualmente. Então, eu vou estudar o capítulo 13 mais profundo. Eu estudei de uma maneira um pouco mais superficial, mas estudei. Agora eu volto para estudar um pouco mais detalhadamente. Capítulo 13, estudei o capítulo 13, entendi. Tá bom, agora eu sei que ele pode ser dividido em blocos. Aí eu pego essa película, porque eu sei que aqui eu recortando não vai me prejudicar na compreensão. Entendeu? Olha só. Eu posso até pegar um versículo-chave, não tem problema, desde o que eu entendo todo o contexto.
Lembra que eu falei, esse negócio de ficar pegando tirinha, versículo-chave, isso é uma complicação enorme. Agora, quando a pessoa, ela entende um todo, ela estudou um todo, ela tem o conhecimento de um todo, ela sabe qual versículo que ela pode pegar, que é o versículo-chave, que é o que abre, não é por isso que chama chave, é o que abre a compreensão, é o que resume. Então ela sabe fazer isso, ela tem habilidade, ela tem perícia, né? Ela tem uma exatidão cirúrgica. Ela foi lá e cortou reto, então cortou certinho. O que diz o 2 Timóteo 2,15? Provado que não tem que se envergonhar, mas que isso. A palavra manejar aqui no texto de 2 Timóteo capítulo 2 verso 15, manejar quer dizer exatamente isso, cortar. Aquele que corta cirurgicamente, corta certo, né? É o corte da carne do animal, quando você divide as partes do boi, por exemplo, você divide lá, então aquele que corta cirurgicamente, ele vai lá e divide exatamente onde tem que dividir. Então a Bíblia diz que nós temos que ser esse tipo de pessoa, esses obreiros que cortam reto, né? Que cortam cirurgicamente, que vai lá na exatidão. Então a gente foi lá e pegou aquele versículo, cortamos ali, porque entendemos que ali não vai ferir. Olha só, mas vamos pegar aí um pouquinho um passo atrás, que é o verso 24, do 24 até o 37. Então eu já li, eu já estudei, eu já pesquisei nos originais e estudei versículo por versículo. Eu estou falando André, do livro de Marcos, tá certo? Versículo por versículo. E aí a gente vai voltar então e pegar esse ponto. Diz assim o texto: ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos, ou o seu ramo, melhor dizendo, se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas naquele dia e hora, tem na Bíblia de vocês algum título? Prefácio, né? Tem um títulozinho aí, né? Do verso O sermão 31, isso. A vigilância. Percebam que eu não parei, porque o texto continua, tá? 32 está um dia e a hora. Não, eu estou dizendo assim, não tem um título lá, negrito? Não. Tem um título, Sim, subtítulo? Eu tenho. Acima do 28. Na maioria tem. Acima do 28 tem. 28. Acima do 32, né? Acima do Vou 32. começar no 32. Então cada um é diferente? Nem entendo. No 28 Então cada um é diferente. Só para vocês perceberem que esse negócio de título, capítulo, título, essas coisas. Nesse caso aqui, o próprio título está falando da continuação da palavra. Isso. Ele fala assim: o sermão profético continua. Exato. Mas olha só, eu pulei isso, porque isso é irrelevante, tá certo? Não faz diferença nenhuma. Eu peguei a leitura completa aqui. Então olha só, poderia pegar esse bloco? Poderia, mas eu não escolhi fazer isso. Agora eu não quero fazer isso. Tanto é que eu poderia, inclusive, do verso 1, do capítulo 3, verso 1, até o 37, fazer a leitura. Corrida, como foi escrita. Aqui está corrido. Sim, poderia fazer isso. Mas vamos lá. Então, mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse sua casa e desse autoridade aos seus servos, e cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, que a gente sabe que não é galo, se pela manhã. Vocês perceberam que aqui a recomendação e o dia parece que começa à tarde, meia-noite e manhã? Não. Não? Sim. Olha aí, ó. Tá, eu li aqui, mas... Mas não percebeu, não atentou, né? Não. Tá. Tanto que na hora que você leu aqui falando sobre o cantar do galo,
Cantar do galo. Eu já estava imaginando o galo de novo. De novo? Não é possível. Não, mata esse galo, por favor. Mata esse galo. Então, olha só. Mas se à tarde, se à meia-noite, se é o cantar do galo. Nós estudamos em aulas passadas. Sim. Né? Lembra? Lá sobre essa questão, desde a criação. Não existe galo. Não, só do galo. Estou falando da questão da... Naquele período, a forma como eles entendiam o tempo é diferente. 12 horas, né? Trazendo para o nosso, né? Até tem uns colegas meus que seguem isso aí. Mas então, se retiram às 6 horas da tarde. Que não é o caso, né? Mas vamos lá. Então, interrompi aqui. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, ou se pela manhã. Mas para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Então vamos lá, meus amados. Eu vou fazer o seguinte. Eu ainda vou fazer uma divisão. Estou estudando aqui com vocês o texto, tá? Então o exercício aqui é de estudo. Estou estudando. Então eu, André, vou dividir ainda isso que eu li com vocês aqui, ainda em 3 partes. Do verso 24 ao 27. Do verso 28 ao 31. E do 32 ao 37. Então eu peguei ainda esse texto e dividi em 3 bloquinhos, né? 3 bloquinhos, porque aqui entendo inclusive que eu posso fazer isso, e aí vou justificar o porquê que eu estou fazendo isso. Então vamos lá, do verso 24 até o 27, Jesus está falando do evento em si que acontecerá, profeticamente e escatologicamente. Isso aqui então é para algo futuro, né? Escatológico. Então, ele vai falar do evento em si, do verso 24 ao 27. Aí nós vamos fazer o quê? Retomar essa leitura, agora com esse pequeno bloco. Ora, naqueles dias, o que ele está dizendo? Naqueles dias, depois daquela aflição, há uma aflição. Lógico que a gente não vai estudar, não dá tempo, irmão, de a gente fazer tudo isso, tá? Eu levaria aqui talvez 2 horas, 3 horas para estudar de fato cada detalhe aqui, ou mais, não é? Só para vocês perceberem que não tem coisa assim rápida, fácil. Se pegarmos mesmo cada expressão que a gente entende que tem uma parte que deve ser entendida, né, porque lá tem uma mensagem, a gente deve fazer isso. Mas não é o caso agora. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. A pergunta que eu estou fazendo aqui, nossa, isso aqui é literal? Isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar exatamente se isso é literal. Será que isso vai acontecer dessa forma mesmo? Aqui na minha Bíblia, aqui no 24, ele fala: mas naqueles dias após a referida tribulação. Isso, olha aí. Olha como a versão, outras versões já ajudam. Essa tribulação ele fala que antes, aqui no versículo antes, a partir do 14. Seria essa tribulação que ele fala antes? Do quê? Do versículo 14. Não, veja bem, eu não vou dar interpretação de quase nada aqui. É aí vocês que vão ter que estudar, fazer esse estudo, Tá. né? Senão eu não vou dar conta de responder as coisas. Uma coisa ou outra, lógico. Sim. Mas olha o que o Heleno já nos trouxe como dica. Outras versões de Bíblia. Então li aqui, lê em outra. Lê em outra. 3, 4, 5 versões de Bíblia seria muito bom que a gente tivesse quando fosse estudar um trecho bíblico, né? Fora o comentário bíblico, fora o dicionário de língua portuguesa, fora a enciclopédia bíblica, fora tudo aquilo que a gente recomendou. Então, dicionário Aurélio também? Sim, o dicionário de língua portuguesa. Fora o Google. Que seja, não tem problema, né? Mas que sejam essas fontes, tá? Em volta. Então olha só como a gente vai vendo que de fato funciona e contribui. Então vou voltar novamente à pergunta. É só a pergunta, eu não estou respondendo nada, eu só estou agora perguntando, depois a gente vai respondendo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz. Será que isso é literal ou não? Isso vai acontecer? As estrelas cairão do céu, as forças que estão no céu serão abaladas. Será que é assim mesmo? E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos, ajuntará os seus escolhidos, desde os 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Não, será que em outra parte da Bíblia tem algum texto assim semelhante a esse? Será que essa linguagem escatológica tem em outro canto da Bíblia? Claro que tem. Tem as referências aí. Mateus, Lucas, né? Tem muitos outros, se você for pegar o Antigo Testamento, Isaías, Deuteronômio. Sim. E aí seria isso a gente chama de referência. Então seria bom a gente ir nessas passagens e ler, né? Inclusive para entender um todo. Opa, olha só, aí a gente vai descobrindo
partes da Bíblia, inclusive, que elas são harmônicas nesse sentido. Essas linguagens, a gente vai compreendendo. A gente está juntando material, conteúdo, para que a gente compreenda. Quanto mais conteúdo bíblico, quanto mais conteúdo que contribua, isso vai ser uma bênção. Então, tudo bem. Aqui o evento... Você já confirmou que isso daqui é literal. Quem? Eu? Isso daqui já confirmou, através desse texto, que é literal. Tu está dizendo, não sei, eu não estou falando nada. É a tua conclusão. Também não estou falando nem que é certo nem que é errado. Tá certo? Cada um que precisa fala, não, é e não é. Por que é? Por que não é? Aí justifica isso, aí você justifica a afirmação. É, meu amado, o negócio aqui não é fácil, não. Verso 28 ao 31, então. Existe outra... Então, do 24 ao 27, Jesus escreve o evento em si. Do 28 ao 31, Jesus vai falar de um tempo que pode ser conhecido, é escatológico, mas pode ser identificado. Quando esse tempo chegar, as pessoas poderão ver, identificar os sinais. Então, do 28 ao 31, Jesus está falando desse tempo que pode ser sabido, é o tempo conhecido. É uma profecia, né? Hã? É uma profecia. Sim, não, tudo é uma profecia, né? Só que o verso 24 ao 27, o evento em si, Jesus está descrevendo todo, o geralzão, ó, vai acontecer isso, isso e isso, tal. Aí o verso 28 ao 31, Jesus está dizendo e mostrando que nesse tempo haverá sinais e poderá ser conhecido, certo? Ou pela observação das pessoas. Olha só, vamos ler o texto e a gente vai compreendendo. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Aí a gente tem que parar aqui e falar figueira. O que representa a figueira na Bíblia? Não é para responder não, só as perguntas. O que representa? E a gente precisa descobrir, de fato, o que representa não só na Bíblia, mas também aqui. Porque lembra que nem todo símbolo que aparece no local, em todos os locais, em todas as passagens bíblicas, quer dizer a mesma coisa? Tá, na Bíblia o que representa a figueira? Tal coisa. E nessa passagem também essa tal coisa? Sim. Se sim, então a gente já vai compreendendo. Tá? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Olha, então ele está contando uma parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, olha a expressão, bem sabeis que já está próximo o verão. A linguagem aqui é o quê? Figurada. Né? Então, é uma linguagem figurada. Há uma parábola, há uma linguagem figurada. A gente precisa descobrir, então, os símbolos, né? O que representa isso tudo. E a gente vai compreendendo, opa, Jesus está falando, então, aí de uma nação, a nação de Israel. Então, a gente pode identificar, a gente pega na história. Será que, de fato, na história tem já esse cumprimento disso aqui? Sim, 1948 acontece já o regresso de Israel como Estado, né? Com os judeus retomando. E aí eu poderia contar toda a história como isso aconteceu, 1948 agora. Israel ficou disperso do ano 70 até 1948, sem terra, sem Estado, disperso pelas nações, é a segunda diáspora judaica. Como que eu aprendi isso? História bíblica, história dos hebreus, história mundial. Então História mesmo, no caso. Entende? Então olha só como essas coisas vão contribuir de fato, inclusive para a interpretação bíblica. Vamos lá, verso 20, então bem sabeis, né? É o que eu quero destacar aqui. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, olha, vocês quando virem essas coisas sucederem, sabei, olha a palavra aqui, vocês vão saber, que já está perto as portas. Na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Existe uma dificuldade no versículo de número 30, para saber se Jesus está falando sobre aquela geração, porque isso aconteceu naquela geração. Eu acabei de dizer que em 1948 é o que se cumpre. Porém, olha a dificuldade que é o texto. Porém, aqui existe um duplo julgamento. Há dois julgamentos aqui. Um julgamento histórico e um escatológico. Então, houve um julgamento histórico. Isso não passará sem que esta geração, a geração que Jesus estava dizendo lá. Então, aqui há uma profecia dupla, histórica e escatológica. O texto não é fácil. Se eu não entendo isso aqui, esta geração para mim vai ficar confusa. Jesus está falando da geração aquela que ele estava, ou Jesus estava dizendo da geração que iria presenciar esses sinais? Das duas. Olha só. Então há uma profecia aqui que tem duplo sentido. Isso é raro.
mas tem inclusive em outras partes da Bíblia, inclusive no Antigo Testamento, inclusive no Apocalipse capítulo 12 também tem uma profecia que... Existe uma profecia retroativa no capítulo 12, ou seja, uma profecia que conta o passado. Olha só, que coisa tremenda, né? Que profecia é essa aí quando passada? Porque relata o que aconteceu quando Jesus nasceu. Está falando do Apocalipse, mas quando Jesus nasceu, a mulher vestida de sol, deu à luz um menino, e, né, a serpente lá, o dragão foi atrás, lançou água sobre ela, a terra ajudou. Então tem todo um simbolismo lá e é uma profecia que volta. Isso é raro, muito raro, mas olha lá. Então, irmãos, os textos bíblicos eles não são tão fáceis assim como as pessoas pensam. Mas vamos voltar aqui. Então, esta geração que Jesus está se referindo é tanto aquela que não passaria, e de fato no ano 70, depois de Cristo, né? Ou seja, talvez ali uns 40 anos depois, isso se cumpre. O general Tito, né, enviado pelo imperador romano, vai até Jerusalém, destrói Jerusalém, acaba com Jerusalém. Inclusive se cumpre o que Jesus disse no capítulo 24, se não me falha a memória, de Mateus, que aquele templo seria derribado e não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derrubada, não é? O que eles fazem? Vem o general Tito, invade Jerusalém, e eles, mais assim, põem a cidade a fogo, põe fogo em toda a cidade. E eles sabiam que havia ouro no templo de Jerusalém, eles sabiam, né? Então eles vieram também atrás do ouro. O que aconteceu? Os soldados, depois de toda a cidade queimada, aquela coisa toda, foram lá na região do templo e tiraram pedra por pedra para pegar o ouro, ou descobrir o ouro. E se cumpre então o que Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja tirada, removida, derrubada. Olha só, então no ano 70 acontece, esses sinais acontecem, essa profecia acontece. Porém, no verso de número 32 até o 37, há um período que não pode ser conhecido, que é de fato a escatologia lá no futuro. Vamos ler o texto. Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Então olha só, enquanto lá no verso 28 ao 31 está dizendo: vocês podem saber, bem sabeis, aqui está dizendo: ninguém sabe, não pode ser sabido, não pode ser conhecido. Enquanto lá no verso 24 está dizendo: naqueles dias, depois da aflição, e aí continua: vocês vão saber pelos sinais. Aqui Jesus já fala de outro tempo, que é o tempo desconhecido. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. E a pergunta recorrente é: André, nem Jesus sabia? Nem Jesus sabe o tempo, porque está escrito: nem os anjos, nem o Filho e somente o Pai. Certo. Não é? Nunca fizeram essa pergunta para vocês? Sim, já. Claro, estou me perguntando. Não. De todo mundo. Então eu estou perguntando agora. E o Filho sabe? E Jesus sabe? Será que Jesus sabe? Não acho não, vou falar Eu agora. acho que não. Pelo que eu estou vendo aqui, ele não sabia naquele momento. Por quê? Porque naquele momento que ele estava falando, ele ainda não tinha passado pela morte e o ressurgimento. E por que hoje sabe? Porque agora ele está com o Pai. Eu acho que pra mim ele ainda não sabe. Não, por quê? Não, porque os anjos também não sabem. Não, Ninguém sabe. Ninguém Eu acho que ele não nada. sabe, é só Deus mesmo que sabe, nem ele sabe. Jesus é Deus? Eu não sei. Hã? Jesus é Deus? Essa é a questão, né? Jesus Não, é o naquele Pai. momento ele sabe. Deus é o Pai e Jesus é o Filho, não Tá, mas Jesus é Deus? é? Ninguém vê o Pai. Fica difícil Por saber. mim, eu acho que- É difícil saber se Jesus sabe ou não, porque ele é Deus também, né? É. Então, teoricamente, ele teria que saber. Quais são os atributos de Deus? Eu acho O que Pai, Não, os atributos de Deus. O que são atributos? Deus, ele é Aquilo que é atribuído. qualidade, né? Isso. Qualidades. Quais são as qualidades que só Deus tem? A gente chama de atributos incomunicáveis. Criador, né? Ele é o Criador. Não, mas aí fica muito genérico. A gente já aprendeu, por isso que eu estou perguntando. Deus é onisciente, não é? Presente, impotente. Isso. Onisciente quer dizer o quê? Tem todo o conhecimento. Certo. Jesus é Deus? Sim. Ele é onisciente? Não, Sim. Não, sim ou não? sim. Mas Se ele se é atributos Deus. é só, se o atributos é só para Deus, Mas então Jesus é só é dele. Jesus é Deus? Deus, sim. Então Deus tem onisciência, Sim. sabe todas as coisas. Sim. Automaticamente Jesus sabe todas as coisas. Sim. Então ele sabe. Pronto. Mas por que ele está falando que ele não sabe? Então, aí nós vamos entender. Mas perceba que a gente precisa entender o todo.
Porque se a gente for, opa, Jesus não sabe, então Jesus tem uma limitação de conhecimento. Sim. Se Jesus tem uma limitação de conhecimento, ele não pode ser Deus. Entendi. Mas nós acreditamos e a Bíblia fala que Jesus é Deus. Sim. Se Jesus é Deus, Jesus sabe. Por que aqui disse que não sabia? Porque Jesus, na condição humana que estava, tinha se esvaziado dos atributos de Deus. Ele abriu mão sim, né? Abriu mão da sua glória. Mas então, na Entendi, a verdade, parte ele humana sabe, dele, né? então, dia e a hora. Agora sim, naquela ocasião não. Por isso que disse, nem o filho sabe. Então o Cláudio soltou. Sim. Então, Então, Mas eu quero, veja bem. Mas na hora que eu prestei atenção aqui, que eu fiz a leitura, na verdade ele estava falando naquele momento. Sim. Ele estava na narrativa, ele que estava falando Isso. como assim. Mas uma questão é saber por intuição. Outra questão é saber por Conhecimento. explicação e conhecimento. Então, é possível que a gente acerte um monte de opinião nossa. Tá, mas às vezes acertou. Mas a gente vai lidar assim? Eu acho, eu penso, eu intuí? Não. A gente precisa ter todo esse conhecimento, essa é a questão, irmão. Quando a gente afirma algo, a gente precisa ter argumentos que comprovem aquela nossa afirmação. A palavra eu acho não cabe. Em hipótese alguma, em nenhuma afirmação. Eu acho, não cabe. Na hermenêutica não cabe. Para aqueles que estudam a Bíblia não cabe. Essa palavra eu acho, ela não se baseia em nada, é no achismo. Pode ser que acerte, pode ser que não. Mas nós não estamos lidando assim com a Bíblia. Nós precisamos ter bases, né, fundamentadas, claras, argumentos que comprovem a nossa afirmação. Se eu falo, é assim, eu posso estar certo. Se alguém pergunta, mas por que você acredita que é assim? Por que você pensa que é assim? Aí eu trago todo o argumento. Eu afirmo isso, por isso, por isso, por isso e por isso. Entenderam como que a gente... Por que você testemunho de Jeová fala que Jesus não... Pelo menos já foi testemunho de Jeová na minha casa, né? Querer dar estudo, na época que eu estava aqui no Imperador. E a moça que estava falando da estudo, ela falou assim que Jesus não era Deus, que Jesus era, né, era poderoso, mas que ele era filho. Sim. Que Deus é só um. Começa pela tradução que eles têm. Então, capítulo 1 de João, versos número 1, na Bíblia deles, só na Bíblia deles, nenhuma outra Bíblia, nenhuma outra versão que exista em toda a face da terra vai estar, só a deles. Tá? Então vai estar lá, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Então está entre colchetes lá, um Deus. Só na Bíblia da tradução do Novo Mundo vai estar isso. Isso é impossível, por isso só a Bíblia deles tem, porque eles precisam, não só essa parte, outras partes da Bíblia, inclusive João, porque João apresenta Jesus como Deus. Se eles negam, então eles precisaram adaptar lá vários textos do Evangelho de João, né? Então eles ferem os originais quando eles colocam essas versões, essas expressões só eles têm, ninguém tem mais. Então no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Arquei hologos tu theon, é o que está escrito lá, hologos tu theon. Então no princípio arquei hologos, no princípio era o verbo logos tu theon, era Deus. Então não cabe no original, quando você estuda a língua original, o grego no caso, não cabe essa afirmação de um artigo indefinido nesse texto para Deus, ou seja, era um Deus, era Deus. Então eles na verdade distorcem, eles mutilam os textos bíblicos. Sim, exato. Então assim, mas bom, vamos deixar um pouquinho para lá essa questão, porque quando a gente fala também de Jesus também, que nos evangelhos também a gente tem que ver a parte, você está falando da parte humana dele e tem a parte como Deus também, né? Exato. Né? Exato. É por isso que aqui é o que a gente está entendendo aqui, ó. Então Jesus na condição humana, e ele está dizendo aquele momento, porque foi lhe perguntado aquele momento, né? E ele disse, não, nem os anjos sabem, e nem o filho sabe, o filho na condição humana, mas Jesus, após a morte, a ressurreição, a sua ascensão ao céu, ele retoma, então, e isso, onde a gente pode buscar essa afirmação? João capítulo 17, versículo número 5. Percebam que eu estou dando para vocês base bíblica e outras referências. Então eu afirmei e eu estou mostrando para vocês o que eu afirmei, capítulo 17, verso 5. Esse é o tempinho para vocês buscarem aí o texto bíblico, para vocês confirmarem, conferirem, verem o que eu estou falando, e vocês precisam fazer igual os bereanos, né? João 17, verso 5.
Pode ler, Daniela, por favor. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de eu não existir. Olha que versão interessante. Que a maioria vai estar glorifica-me com aquela glória que tinha, né? Na antiguidade, no tempo passado e tal. Então, como que é a parte final? A natureza que eu tinha. A natureza divina. Na tua presença a mesma Grandeza divina. Antiga que eu tinha contigo antes de eu não existir. Então, olha só, Jesus ele está orando ao Pai agora para que devolva para ele, né? Para que ele seja novamente revestido dessa grandeza divina, dessa glória que tinha antes que o mundo existisse. Verdade. Então, quando ele ascende ao céu, ele retoma o seu posto de Deus, né? pouco antes da crucificação. Com a Trindade. Oi? Um pouco antes da crucificação, ele fez essa oração. Né? Sim, exato. Mas é lógico que isso vai se dar só no céu. Mas é uma oração que ele faz. Já está falando. Isso, e a gente pega outros textos de João também, e ele vai afirmando sobre a sua divindade. Então, ele é Deus. Mas aqui, quando ele diz o filho não sabe, não sabia naquele tempo. Agora sabe. Por que sabe? Porque ele é Deus. Se ele é Deus, ele tem atributo tal e tal. Perceba que a gente vai construindo aqui por conta de um monte, ou de alguns textos e algumas verdades que estão na Bíblia, e a gente vai juntando. Então, a gente precisa ter argumento, né? E o Espírito Santo? Tem algum capítulo assim, que seja, assim, vamos dizer assim, mais claro, que explique de uma forma um pouco mais profunda sobre o Espírito Santo? Nós não estudamos, não, sobre a questão da divindade do Espírito Santo? Não estudamos sobre a divindade? Do Espírito Santo. Não, então nós vamos estudar. Vamos chegar lá. Não tem matéria. Tem a Trindade o nome. Acho que está aqui. É bem na tua frente. É, a Trindade. Não, Nossa, mas não vai ter uma palhinha, não, professor? Não? Ó, vamos voltar aqui. Senão... Tem 3 matérias. Vai formar Tem 3 matérias. Então. Vamos lá, irmão, porque assim, é bom a gente aprofundar nos temas, né? Senão a gente faz a saladinha que é até boa. Um azeite e salzinho é boa, né? Saladinha. O teológico tem que ter azeite e sal, né? Porque os símbolos representam... Não, deixa eu lá. Então vamos lá. Verso de número 30. Nós estamos tentando estudar o texto aqui. Calma, senão a gente vai... Mas é tão rico que você vai Sim, repartindo. não tem jeito, a gente vai navegando na Bíblia. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Olha aí, ele dizendo. Então, não pode ser identificado. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse sua casa e desse autoridade aos seus servos, e cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Então, a recomendação, vigiai, pois, porque não sabeis, de novo a expressão, quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Quem é que sabe? Não se sabe. Então, o estado é de alerta, o estado é de vigilância. Não pode ser sabido. Embora há uma observação histórica que nós podemos identificar, que começou o final dos tempos, mas nós não sabemos quando que de fato virá o Senhor para buscar a sua igreja. Então, a gente identifica pelos indícios históricos que nós vivemos hoje, 2019, né? Nós vivemos hoje o início do final dos tempos? Sim, pelos sinais nós observamos. Então nós já vivenciamos isso. Antes de 1948, isso não poderia ser afirmado. Depois de 1948, isso pode ser afirmado. Então hoje, Jesus pode vir buscar a sua igreja, sim. Não falta mais nenhuma profecia a ser cumprida, a qualquer momento, a qualquer segundo, sem sensacionalismo. Antes que eu acabe esta aula, Jesus pode vir buscar a sua igreja e arrebatá-la e levá-la para o céu, a qualquer momento, amados. No lanchinho, chegando em casa, dormindo, no meio da madrugada, ao levantar, né, no cantar do galo, no meio-dia, à tarde, à noite, no meio do trabalho, estarão 2 trabalhando no campo, um pode ser levado e outro tirado, 2 dormindo, no meio da madrugada, um pode ser levado e outro tirado. Então nós podemos presenciar isso a qualquer instante, a qualquer momento, a qualquer fração de segundo, amados, sem sensacionalismo. O texto bíblico nos garante isso, e a história nos confirma que Jesus está à porta. A nossa vida tem que ser de vigilância, de observação. Sobre nossa vida é a preocupação.
Não é doido, paranoico, o que está acontecendo lá, não sei onde, sinal, trombeta Israel, o fogo pegando não sei o que, terremoto, tsunami. Não, amados. O que Jesus disse, olha, estão observando já esse cenário? Então o cenário já está montado. Se preocupe agora com a sua vida de vigilância, a sua vida de santificação, a sua vida de conduta, a sua vida comigo, porque a qualquer momento eu virei e vou buscar vocês. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Professor, mas assim, o senhor está falando a qualquer momento, pode ser agora, pode ser quando a gente estiver dormindo, mas a data para Jesus e para Deus lá já está marcada. Então, tipo assim, para nós é a qualquer momento. Mas a mensagem é para nós. É para nós a mensagem, amados. O que eu fiz aqui? O que eu tentei fazer aqui? Isso aqui é mensagem bíblica. Isso aqui é pregação. Eu trouxe a explicação e dei a aplicação. Simples, não é simples? Tão simples que a forma não vai ter nada mais, mas você quer o que mais? A Bíblia já foi exposta, já foi explicada. Eu já passei a mensagem de Jesus. O que Cristo falou e o que Marcos registrou é o que eu estou passando, né? No mais possível próximo que eu consigo chegar nesse momento. Então está dada a mensagem, está dado o recado, foi pregado a palavra e foi aplicada a palavra. O que resta? Essa pessoa agora receber essa palavra e aplicar na sua vida no dia a dia, saindo então da igreja, onde estiver, na sala de aula, numa casa, numa praça, onde for. Então isso aqui é pregação. Isso aqui eu fiz o que? A hermenêutica, fiz a exegese, né? Fiz a observação, a interpretação e a aplicação. Está vendo como é simples? Mas precisa ser feito tudo isso aqui. Eu não acabei o texto que diz assim, no verso 36, para que vindo de improviso não vos ache dormindo, né? E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Mensagem para todos nós. A questão que a gente não pode então viver nesse estado de dormência, né? Nesse estado de displicência e nesse estado de que vou viver, mas daqui a pouco eu arrumo isso aqui. Não, é aqui agora, é sempre, é uma vida com Deus. Tranquilo? Sim. Percebe como é bom a gente interpretar, pegar o texto e ir cavando nele? Simples, não é simples também? Não é um bicho de sete cabeças, é simples. Agora, claro, eu falei aqui, eu acho talvez em 35 a 40 minutos que eu estou tentando expor aqui esse texto. Olha só. E percebam que a exposição do texto não é cansativa, não é frio, não é sem vida. Eu estou expondo a palavra de Deus. O Espírito Santo está agindo aqui no nosso meio, na nossa vida, no nosso coração. Sementes estão sendo plantadas aqui. Entendo eu, porque eu tentei expor de fato a palavra de Deus. Então o Espírito Santo é quem está aqui agindo nas nossas mentes de uma forma inclusive imperceptível, não é? Mas pode ter certeza que o Espírito Santo está depositando em cada um de nós aí material suficiente para que inclusive trabalhe na nossa vida, na nossa consciência e nos desperte, porque nós recebemos a palavra de Deus, estamos recebendo a palavra de Deus aqui e agora, não é? Então olha que coisa interessante, amados, é isso que a gente tem que fazer, é isso que a igreja precisa, é isso que as pessoas precisam ouvir, a palavra de Deus exposta dessa forma, né? Não teve gritaria, pulo, fogo não caiu, não teve barulho, bateria, guitarra, jogo de luz, fumaça, não teve nada disso. Mas a palavra de Deus, pode ter certeza, ela exposta, a palavra de Deus, ela vai fazer a diferença na nossa vida. Amém. E eu tenho certeza que essa aula de hoje, não é porque eu estou dando a aula, não é por nada disso, mas eu estou falando que a aula de hoje, ou reuniões como essa, não serão esquecidas o resto da vida, irmão. Mensagem, o fogo cai, acontece um bocado de coisa, na outra semana ninguém lembra mais de nada. Verdade. Mais de nada. Não precisa chegar na outra semana. No outro dia, às vezes, você pergunta, Na hora de uma né? Após o lembro do fogo. Cumprimente o Pois seu é. irmão com a paz do Senhor, vai estar. Então, amados, agora o ensino bíblico, a palavra semente plantada, ela fica, ela permanece, ela germina, ela dá fruto, ela floresce, ela transforma, ela alimenta, ela guia, ela protege, ela prevê na nossa vida um bocado de desgraça que poderia acontecer, mas nós escondemos a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Deus. Então, isso aqui é a hermenêutica que deve ser aplicada. Então não é uma matéria que fica aqui na sala de aula, não é uma matéria que fica na teoria. Isso aqui é para ser aplicado no dia a dia, meu Deus do céu, na nossa convivência comunitária.
e na nossa vida também de devoção, de leitura bíblica, que eu acredito que todos nós fazem, né? Respira. Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida a respeito do que eu falei até agora? Sim ou não? Então tá bom. Vamos partir então para outra questão que eu quero falar com vocês, que é sobre figura de linguagens, tá bom? Figura de linguagem. E eu quero falar sobre metáfora. O que é uma metáfora? João capítulo de número 10. João capítulo de número 10. Os irmãos da Zona Leste, mais íntimos, chamam ele de João. João capítulo de número 10. Nós vamos ler, amado, do verso de número 1. João capítulo 10. Do verso de número 1 até o verso de número 21. Ó, meu Pai amado. Tem irmão que não tem paciência com esse negócio não. Ficar lendo Bíblia assim. Vamos lá, o João capítulo 10, verso 1. Na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Verso 5. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola. Já vimos aqui que é uma parábola, né? Mas eles não entenderam o que era o que lhe dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus falou uma parábola, eles não entenderam. Jesus conta outro negócio. Está explicando. Vamos ver se está ou não. Vamos lá. Então, ele disse que ele é a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não as ouviram, né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Olha que coisa interessante. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e a dispersa. Irmãos, vocês já ouviram falar que esse texto está falando do diabo, que ele veio para matar, roubar e destruir? Sim. Então, mas Jesus não está dizendo isso, né? Não, Jesus não está falando disso. Mas eles trazem para a interpretação deles. Não está certo, né? Mas não é isso que o texto está dizendo, né? A prestar pelo começo do texto, prestar atenção pelo começo do texto que ele já está falando. A parábola não pode mudar, nunca pode. Não, a questão é que aqui, olha só, vamos ler de novo, bora lá para a gente entender. Desde o verso 11, aliás, desde o verso 10, né? Ele disse: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem é o ladrão? Ele falou aqui um pouco antes. No verso 1. No verso 1. Está lá. Na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas só por outra parte, é ladrão e salteador. Os falsos. Então não entrou pela porta. Quem é a porta? Jesus. O próprio Jesus. Sim. Quem não nasceu de novo, quem não passou pela nova geração, a regeneração, quem não aceitou Cristo, é quem? Quem não entra pela porta. Ele entrou, ele saltou e entrou no curral, não pela porta. Então esse é quem? O falso profeta. Isso. Jesus vai dizer, é o mercenário, é aquele que está interessado no dinheiro, que faz as coisas por interesse. Esses não são salvos, são pregadores que não nasceram de novo, gente que engana as ovelhas. Mas as minhas ovelhas, as ovelhas de Jesus,
identifica que não é Jesus, identifica que não é enviado por Jesus, não seguem essa pessoa, porque não identifica a voz de Jesus, o timbre da voz de Jesus pelo Espírito Santo nesta pessoa. Então, esse veio para matar, para roubar e para destruir. O falso profeta, o falso pregador, o mercenário. Está falando do diabo aqui. Então vamos lá continuar. Bastante lugar do diabo também. Vamos continuar no texto então, né? Mais um mercenário, verso 12, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, foge o lobo, as arrebata e dispersa. É gente que não cuida de gente, né? A gente só está preocupado com cachê, com oferta, com status e tal. Não cuida de gente. Gente que administra o tempo, mas não cuida de gente. Porque o pastor cuida de gente. O pastor dá vida pelas ovelhas. Então, verso 3. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus está falando de outras pessoas que haveriam de ouvi-lo, né? Não pessoalmente, mas por meio da sua mensagem. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si. Porque ouves? Diziam outros, essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos do cego, lá do capítulo 9, né, que Jesus fez aquele milagre, que identificavam como Messias, porque só o Messias, no estudo dos hebreus, só o Messias poderia abrir os olhos de um cego de nascença. Então, alguns sinais que nenhum profeta poderia fazer, só o Messias, e um deles era abrir os olhos de um cego de nascença, porque havia toda uma questão que eu não vou explicar agora. Mas o que eu quero dizer aqui, irmãos, inclusive, Jesus diz que ninguém tirava a vida dele, né? Tem uma música que a gente canta, né? Que os nossos pecados foi o que matou Jesus. Não tem uma música dessa aí? Vocês cantam, né? Os meus pecados, foram os meus pecados que matou Jesus. Tem aí, não é da harpa não, é uma banda aí que canta, né? Os meus pecados que mataram Jesus. Olha só. Mas a Bíblia diz que não foram os nossos pecados que mataram Jesus. Foi ele que entregou a vida. Ninguém matou Jesus. Ele diz. Não é da harpa não, é uma banda aí. Então olha só, Jesus diz aqui, percebam que no texto, irmãos, a gente vai identificando coisas que são faladas que não tem nada a ver. Não, verdade. Né? Então isso aqui é uma metáfora. O que é uma metáfora? A metáfora aqui é usada como porta. Então Jesus, ele disse: eu sou a porta, mas isso não é literal, então não pode ser um gênero literário, é uma metáfora, é uma forma que Jesus assume que vai para além então da literalidade, né? Meta para além, né? O morfo, a forma, então para além da forma. Jesus é a porta. Por que Jesus é a porta? Por que ele usa então essa metáfora de porta? Nós entendemos o que é uma porta. A pergunta é: será que a porta que está no texto é a porta que nós entendemos? É a porta que o galo já não é galo, a maçã não é maçã, agora a porta já não é a porta? Então, a porta aqui culturalmente não é essa porta. Lá em Êxodo capítulo 12, quando Deus ele dá uma ordem lá e manda pegar o sangue, né, do cordeiro, passar nos umbrais da porta. Que porta era essa? Como que o anjo pulou essa porta? Porque a Bíblia diz, né, o anjo vindo, o anjo da morte vindo e vê o sangue, ele pula, ele passa por cima. Daí o nome Páscoa. Páscoa quer dizer pular, né? Então pulou, ali foi instituída a Páscoa. Então ele pulava. Então a porta ela era embaixo. A casa dos hebreus ela era subterrânea, você descia. A porta abria aqui, ó. Então os desenhos estão errados. Tá errado, né? As criancinhas aprendem errado. Eu ia passar o desenho. Não tem
problema se você ensinar, né? Tal, não tem problema. Não, Aqui, ia assim, já dar o desenho lá de Moisés para as crianças assistirem e nem vou mais. Caramba. Então, que desânimo, né, que a gente dá. Né? Então, amados, aqui a gente percebe aqui que quando a gente entende esses elementos culturais, essas coisas vai nos trazendo mais sentido ao texto, vai nos dando mais vida ao texto, vai nos iluminando, né? Essas informações vão clareando, assim, nossa, olha só, a gente compreende de outra forma, porque a gente está tendo informações corretas, e não só informações, mas informações corretas do texto. Então, amados, quando a gente começar a ter essa postura de estudo adequado, de leitura como a gente está recomendando aqui, vocês vão ver que riqueza que a gente vai, quais riquezas que a gente vai encontrar no texto e como vão ter vida isso. E como isso vai fazer diferença na nossa vida. E como isso vai nos alimentando de tal maneira, porque é o próprio Espírito Santo que está usando a sua palavra como deve ser exposta. Irmãos, é por isso que quem estuda a Bíblia é diferente. É fato, é inquestionável. Você pega um cristão que despreza totalmente o estudo bíblico. Você pega um cristão que ele entende a importância do estudo bíblico e assim o faz. Compara os dois. Compara a vida, compara a conduta, o testemunho, a qualidade de vida espiritual que vive, compara como ele lida com as questões da vida, é diferente. Não tem como, porque um está desprezando, de fato está se alimentando do quê? Acha que é a palavra de Deus, mas não é. E aí Deus não tem compromisso nenhum com aquilo que falam a respeito da sua palavra. E o que eu acho da palavra de Deus não faz diferença nenhuma, mas aquilo que eu recebo e entendo como palavra de Deus, aí vai transformando o meu entendimento, né? Descendo no meu coração, e aí vai mudando toda a minha vida no dia a dia. Tudo bem, meus queridos? Então, metáfora, ela vem sempre aí com esse verbo ser, né? Jesus disse, eu sou a porta, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Então a gente entende tudo isso aí. Amados, eu vou fazer um intervalo agora e nós voltaremos só no próximo capítulo.